casa ou apartamento. Eu pretendo mudar para Santos, vir de São Paulo, do interior. Eu quero uma casinha branca com janelas lá no morro e ver o mar também. Olha aí as ondas do mar. Vou falar sobre isso. Quem sou eu? Eu sou corretora de imóveis aqui em Santos. Por isso que eu estou falando sobre isso. Olha eu aqui. Vou falar sobre isso e dar algumas orientações, né, sobre as pessoas que querem casa. Vamos lá. Olha aqui. Estou mostrando aqui a orla de Santos. E para trás disso aí vai ter alguns lugares, bastante prédio, outros menos, mas casa não tem Santos, que eu estou falando, não tem. Tem as exceções, mas você vai comprar um imóvel nas exceções, você tem dinheiro para pagar em termos de exceção, porque o que é exceção vai ser mais caro, vai ser uma relíquia. Aqui, olha, perto da praia, casa, sabe? Casa naquele sentido que a gente está acostumado do interior, ou mesmo de São Paulo, sabe? Aquela casa térrea com um quintal grande. Isso tem em Santos? Não, isso não tem em Santos. Eu posso falar assim que tem algumas, mas muito poucos. Sobretudo eu estou falando aqui perto da praia, mas mesmo mais longe. Observe, vá lá no Centro Histórico de Santos, que é longe aqui da praia, e observe o tipo de casa que tem lá, a rua 15 de novembro, o tipo de construção, ou melhor dizendo, são aqueles sobrados geminados. Por quê? Porque Santos tem falta de terreno e sempre teve. Aqui é uma baía, uma ilha cercada por água. Então não tem terreno para fazer casa. Então Santos é a cidade mais verticalizada do Brasil. Sabe o que é isso? É o número de apartamentos dividido pela área. É o maior do Brasil. Por quê? Porque aqui, olha, estou mostrando, tem alguma casa aqui? Não tem casa. Tem algum terreno aqui vazio? Não tem terreno. Então a pessoa que quer casa, ou tem um apartamento novo, pequeno, um estúdio igual está tendo em São Paulo, que é uma febre de construção de estúdio. Lá é um perfil, aqui é outro. Aqui, como não tem terreno, os raros terrenos próximo à praia, o que as construtoras fazem? Olha lá, deixa eu mostrar isso daqui. É um big do apartamento que está sendo construído. Mais ali, ó, depois da viradinha, que eu não consigo mostrar. Tem outro big do apartamento do Mendes. Aqui, olha, na Pompeia. É os últimos 3 terrenos da orla que está sendo construído. Ali na Pompeia, no Gonzaga, é o WPS, se eu não me engano, chama. É 300 metros, 400 metros. A área útil do apartamento. Por quê? Porque não tem terreno. Então, o pouco terreno que tem, as construtoras, incorporadoras, vão usar para fazer de alto padrão, que eles vão vender caro. Vão vender, né, num valor que o público pode pagar, porque é lei da oferta e da procura, não adianta. Aí a pessoa, né, eu moro no interior, eu quero uma casa, eu tenho um monte de gato, um monte de cachorro, eu preciso de quintal e eu quero morar perto da praia. Então uma coisa não bate com a outra. Eu estou desanimando, estou tirando o sonho das pessoas? Não, eu estou ajudando a você a enquadrar o seu perfil, né, de busca com o que a cidade oferece. Senão você vai ficar anos
perdendo tempo, alimentando o sonho que não tem. De repente você pode mudar de cidade e ter o sonho realizado de morar na praia. Você pode, né, às vezes em cidade menor, tipo em Itanhaém, tem mais casa, tem mais, lá tem um terreno, é diferente. Não é uma ilha, é diferente. Lá mais pro sul, que eu nem conheço, né? O sul tem bastante praia, lá na região da Ilha Comprida. Ou mais aqui em Mongaguá, que também já tem muito prédio lá. Eu passei uma vez, o ano passado, no inverno lá. É muito prédio, tá construindo também prédio, tem casa. Aí você tem que avaliar quais as diferenças da cidade, né? Porque morar em Itanhaém é diferente de morar em Santos. Só que aí você vai realizar o sonho de morar numa casa. De repente o litoral norte, então você tem que avaliar. E eu, como corretora aqui de Santos, estou dando, né, algumas dicas, mostrando o que tem na cidade, como que é o perfil do mercado imobiliário aqui em Santos. Ah, você não é inscrito no meu canal? Por favor, se inscreva. Já é inscrito? Então, bota uma palminha aí, um coração, faça um comentário para o YouTube mostrar meu vídeo. Tô dando informação e você me ajuda. Uma mão lave a outra. Aí, casa. Vamos lá falar sobre as casas de Santos. Então, eu discorri que é difícil, que não é o perfil de Santos. E as casas de Santos? Tem casa? Tem casa. Mas Santos tem a sobreposta. Você já viu falar em sobreposta? Coloca aí no chat GBT, na inteligência artificial, no Google, que agora o Google também está inteligente. Sobreposta é uma casa, vamos dizer assim, é uma casa térrea na parte de baixo e na parte de cima tem outra casa de outra pessoa. A diferença de sobrado, porque sobrado é uma casa única, que tem a parte inferior e a parte superior. E sobreposta não. A gente fala sobreposta inferior e sobreposta superior. São casas independentes, com entradas independentes, normalmente proprietários, né, diferentes. Então, este é o perfil de casa. E outra coisa, eu quero uma casa sobreposta de um dormitório. Não, você não vai achar. O padrão de casa sobreposta, normalmente a maioria é 3 dormitórios. Por quê? Porque justamente por causa do terreno, que é um terreno que não dá para construir prédio, porque ele é pequeno, a largura. Então aqui tem aqueles construtores pequenos, sabe? Que aí constrói essa sobreposta. E aí ele constrói uma casa grande, porque vai ser melhor, o preço vai ser melhor. Então, é de 3 dormitórios ou de 2 eventual. Normalmente é de 3 dormitórios. Outra coisa, tem umas sobrepostas lindíssimas, porque eles fazem área de lazer, sobretudo no segundo. Faz piscina, sabe? Tem churrasqueira, às vezes a primeira também tem churrasqueira, porque aí vai ter um quintalzinho fechado. Outra coisa, essa sobreposta às vezes não é só uma, são assim, geminadas, né? O muro, né, serve para 2 ou é geminada mesmo. A parede, né, da casa é a parede de outra casa. Então vai ter, né, 3 casas, 3 fileiras de casa e de repente vai ser 6 casas. Então elas vão ser tudo juntas. Aí vai ter quintal. O que vai ser o quintal? Normalmente a inferior, né, a sobreposta baixa, ela vai ter um quintalzinho atrás, coberto, né, porque a parte de cima é da outra casa. E não tem assim, sabe, o terreno, aquele grande, não, é um quadradinho, é uma coisinha ali, é um quintal que às vezes vai ter uma churrasqueira, às vezes, né, o corredor que chega até esse quintal.
né? Vai ter o tanque. Então não é uma coisa grande, porque não tem muito espaço. Então lembre-se, Santos é uma cidade que não tem muito terreno. Tem falta de terreno, porque é uma ilha. E sempre foi assim. Então existe a sobreposta. Ah, mas qual bairro tem? Os bairros, vamos dizer, Aparecida tem algumas casas, Sobrado tem sobreposta, não tão perto da praia, tá? Na ponta da praia também tem. Aí, né, elas estão sendo compradas e transformadas em terreno para ser prédio. Um bairro que tem bastante sobreposta. E outra coisa, sabe aqueles predinhos sem elevador de 3 andares? Aqui também tem, às vezes de 2 andares. São predinhos, né, sem elevador, que também é uma opção, mas não vai ter quintal. Às vezes o térreo vai ter um quintalzinho ali, mas não é aquele quintal que as pessoas desejam. Eu também adoraria morar numa casa com um quintal grande, para eu fazer uma horta, um jardim. Mas Santos não atende esse requisito. Então a gente tem que se adequar à cidade, ou procurar uma cidade que se adeque, né, às suas necessidades. Cada pessoa tem uma necessidade. Para mim, morar aqui, ver o pôr do sol, caminhar por essas águas, ó, estou fazendo caminhada, é muito bom. Jogar beach tênis, é uma cidade que tem uma infraestrutura, né, legal. Aí você tem que avaliar o que é bom para você. Que adianta você morar numa casa e hoje, sobretudo, segurança. Uma casa isolada lá no litoral sul, no litoral norte, qualquer lugar, você tem problema de segurança. Será que vale a pena? Né, você, às vezes você mora sozinha, então você tem que avaliar. Você quer isso? Você quer ficar amarrada numa casa? Outra coisa, casa, né? Quem tem um monte de cachorro, é complicado para você sair, para você viajar. Você não tem autonomia, né? De um apartamento, que você fecha o apartamento e vai embora. Então você tem que avaliar o que você quer da vida para você decidir. E eu, com base no meu conhecimento aqui de Santos, estou te passando algumas informações sobre a cidade. E aí vocês escolhem o que é melhor para você, porque cada pessoa tem uma necessidade, que é uma coisa da vida, né? E aí a pessoa avalia o que é melhor. Mas não adianta ele ficar procurando casa perto da praia com um grande quintal e um preço barato. Ah, agora vai ser sobrepreço. Por sinal, eu tenho uma casa que acabou de entrar, uma casa simples, longe da praia. Qual é o bairro? Macuco. Onde é o bairro Macuco? É naquela região, você subindo na Aparecida, sabe? Quando Aparecida, Imbaré, quando você está indo em direção ao porto. Então ela fica, margeia, né, a rua, a avenida lá do porto. É naquela região do estuário. Então Estuário e Macuco são dois bairros, né, assim, vizinhos. A casa não é uma casa, não tem um quintal gigante, não, é um corredor. E é uma casa, né, simples, mas boa, dentro do preço. Qual é o preço? 500 mil reais. Então, é uma casa de um dormitório, aí na parte de baixo tem uma sala, tem uma despensa, um quarto pequeno, sabe, que não cabe cama de casal. E depois tem uma cozinha ampla, que dá a cozinha copa, aí tem um quintalzinho ali. E tem a garagem. A garagem cabe o carro assim, atravessado. E você sobe as escadas, aí tem um espaço bem grande, sabe? Que dá para você fazer uma churrasqueira, ter as suas plantas. E tem um espaço que é coberto e o outro não. E lá tem o dormitório grande e um banheiro. E aí tem a varanda, sabe? Um terraço, né?
Então é um lugar legal para quem quer casa, só que é longe da praia, não é longe da praia, não tem comércio vizinho, não tem o shopping perto, não tem farmácia perto, não tem supermercado perto, aliás, tem esses atacadões, sabe? Mas essa coisa comercial, aquele movimento de gente andando na rua, não, é uma região, né, portuária, tem bastante casa, né, tem todas as casas, né, inclusive ela é geminada, do lado tem uma casa e do outro lado tem outra, e essas casas sobrado, né, que vão crescendo para cima. Aí essa é uma opção para você ter uma ideia do preço. É uma casa que você pode transformar em 2 dormitórios, em 3, mas é uma casa pequena e longe da praia. Aí você avalia, você quer morar longe da praia ou você quer ficar na casa? Você vive na casa ou você vive, como a sua qualidade de vida vai ser melhorada? Se você ficar dentro de casa, na sua casa, ou se você sair para o mundo, sair para o jardim, sair para a praia, sair para o shopping, o que é melhor para você? Então avalie e decida com base no perfil da cidade. Cada cidade tem um perfil. Às vezes a pessoa, né, quero morar de cidade, às vezes vai para o interior. No interior também, né, é uma qualidade de vida boa, tem cidades ótimas, que aí você compra, né, com preço bem barato, uma casa terra com big do quintal. Então você tem que avaliar, né, o que é melhor para você e avaliar a cidade que você está indo, qual que é o perfil dela. Existe o que você procura? Não. Então, ou você muda de cidade ou você muda o perfil que você procura do seu imóvel. Por quê? Porque a gente tem que ser rápido na vida. O tempo passa. E como passa? Aí você não vai ficar esperando anos, que a cidade aqui, Santos, não vai mudar. Ela não vai ter um monte de terreno, vai ter um monte de casinha. Mas eu vou esperar porque vai aparecer um bom negócio. Gente, não tem a casa, como que vai aparecer um bom negócio? Além de aparecer a casa, ainda vai aparecer um bom negócio. É meio irreal, né? Uma casa dentro do que eu tô falando. É casa sobreposta, é casa geminada. Tem umas casas, sabe, geminadas, e outra, tem umas casinhas que são, inclusive na Pompeia. Pompeia tem uma rua Argentina. Tem umas casinhas lindas, sabe aquelas casinhas geminadas? Ali não tem quintal, é um sobradinho. A parte de baixo tem uma sacadinha, sabe? E aí em cima normalmente é o quarto. E cada casinha é de uma cor. Então são todas juntinhas, né? E cada uma de uma cor. Em São Paulo também tem, ali em Moema tem uma rua que tem. Então foi um período, né, que fazia essas construções. Aí você quer uma casinha dessa. Uma casinha dessa, ela não é vendida assim, não tem um monte para vender. Porque a pessoa gosta da casa, gosta ali do lugar, faz anos, né? São famílias que nasceu e morou ali a vida toda e hoje de repente está com um herdeiro. E aí se você for, né, essas casas quando vende, elas são caras, porque não tem um monte para vender. E não é uma casa, né? Então não vai ter um monte de casa geminada perto da praia para você comprar, porque não tem muito à venda, porque são poucas. E outra coisa, esse tipo de casa, às vezes as construtoras vão comprando. Elas vão comprando, porque aí ela compra 10 casas, aí é um terreno para ela fazer um prédio. Então a cidade aqui, ela é disputada, os terrenos, as casas. Inclusive tem prédio. Recentemente um prédio, né, que ali no Gonzaga foi demolido para construir com outra casa junto, né, aumentou o terreno para construir um big de um prédio, né, novo.
Então, aqui em Santos não tem terreno, os terrenos são disputados, então a dificuldade de casa. Ah, e o preço de sobreposta? Vou falar do preço. Essas sobrepostas que ficam, né, 4, 5, 6, 7 quadras da praia, inicialmente começa em torno de 1 milhão. E normalmente essas sobrepostas não são tão antigas, elas não têm 60 anos, sabe? Não tem 50 anos, elas são mais novas, que são sobrepostas, né, que foram construídas depois, já tem a de porcelanato. Normalmente, tudo tem sua exceção. Então, em termos de preço, né, uma sobreposta de 3 dormitórios, que é o padrão, tem de 2, é em torno de 1 milhão. Ah, mas eu não estou achando de 1 milhão. Não, porque vai ter sobreposta de 1.400, 1.800, 2 milhões, depende. Então, para ter uma base, né, do preço médio de uma sobreposta, para você que pensa, né, em comprar uma casa em Santos, e aí, né, não tão pertinho da praia, mas razoavelmente, né, 6 quadras, 7 quadras, porque aqui nesse paredão, na rua de trás, casa é bem difícil. E outra coisa, sobre aqueles predinhos que eu havia falado, o bairro do Imbaré. Bairro do Imbaré tem bastante predinho e bastante sobreposta também. Às vezes você confunde a sobreposta com predinho, que parece prédio, né, de 2 andares. E aqui no Imbaré, que é ali o próximo bairro que eu estou aqui no Boqueirão. Aqui é Boqueirão, onde tem esse prédio aqui, ó. Esse prédio torto ali é Boqueirão. Ali é o Canal 4. Aí tem esses predinhos de 3 andares. Aí qual a característica? Às vezes a pessoa se enquadra. Ele tem o térreo e tem mais 2 apartamentos normalmente, no primeiro andar e segundo andar. Às vezes tem até 3º andar. E ele não vai ter elevador. Aí outra coisa, ele não tem elevador e ele não tem portaria. Aí o condomínio vai ser mais barato, mas só que não tem elevador. Você que é mais idoso, aí você tem que pensar, né? Porque idoso normalmente pode ter problema ósseo. E aí um elevador é uma mão na roda. Assim, acho que disse bastante coisa. Se inscreva aí no meu canal. Vou terminando mostrando aqui, olha, esse paraíso, as ondas do mar. Olha aqui, Santos. Então, meu telefone 13 981 13 6000, Margarida Corretora. Até!